Boa noite, meus irmãos. Boa noite, presbítero Amaro. Obrigado pela apresentação. Boa noite, Tayane, que vai fazer a tradução para a linguagem de Libras. E boa noite a todos aqueles que nos acompanham por meio aí da transmissão no YouTube. É uma alegria poder meditar na palavra do Senhor. O Senhor preparou os nossos corações durante toda a semana. O Senhor nos fez criar a expectativa de chegar a esse momento singular, quando abrimos a sua santa palavra, para ouvir a sua santa voz, para ouvir a sua palavra ao seu povo por meio da pregação do Evangelho. Então, eu queria convidar os irmãos a abrirem a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Apenas um versículo que nós iremos fazer a leitura hoje. Filipenses 4, versículo 4. Diz assim a palavra do Senhor: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vamos orar? Senhor nosso Deus, obrigado, Pai, por esse teu santo dia que o Senhor nos dá para que nos deleitemos na tua presença, como teu povo, reunidos para adoração. Dia que temos o privilégio de ouvir ao Senhor e sermos transformados, mediante a ação do teu Santo Espírito nas nossas vidas, Pai. Sê conosco. Transforma a nossa vida, Pai. Transforma o nosso ser. É o que nós pedimos no nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, todo mundo quer ser feliz, não é verdade? Ninguém aqui quer ser triste. Ninguém quer ter uma vida aí de tristeza, de cabisbaixo, olhando para o chão. Ninguém quer. Felicidade é algo que o ser humano como um todo anseia, deseja. É algo comum do desejo do ser humano. Esse tema é tão importante, meus irmãos, que até universidades começaram a discuti-lo. Por volta de 2018, saiu a notícia que a UNB iria passar a oferecer uma disciplina inédita: felicidade. Um curso baseado em duas grandes universidades americanas, que era Harvard e Yale, e no seu plano de curso, que pode ser visto inclusive no site da UNB, o objetivo da disciplina é bem simples e bem claro. É apresentar estratégias comportamentais e cognitivas que possam auxiliar o estudante a lidar com os fatores estressores do dia a dia, cultivar o autoconhecimento, a solidariedade, o respeito às diferenças e o diálogo no ambiente acadêmico. O conteúdo pragmático também é bem interessante perceber que eles falam sobre o que é qualidade de vida, práticas e hábitos que me fazem felizes. Ser feliz é possível. Como evitar a infelicidade? E também construindo hábitos e práticas geradoras de felicidade. Um professor desse curso disse que nós vivemos em um contexto maior de sociedade no qual falta perspectiva às pessoas. Há uma desesperança muito grande nos indivíduos, em vários aspectos da vida. E a UNB não pode ignorar essa realidade. É isso, meus irmãos. Felicidade, alegria é um tema bastante comum ao ser humano. E aí eu faço a pergunta, né? O que faz você feliz? Essa pergunta, que inclusive é uma propaganda bastante conhecida do grupo Pão de Açúcar, que nela fica exibindo diversas imagens bonitas de pessoas fazendo interações, né? Casais, famílias, paisagens bonitas, belas imagens, e sempre a pergunta: o que faz você feliz? O que faz você feliz? O que faz você feliz, talvez, meus irmãos, seja uma pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos essa noite. O que faz a gente feliz é realmente algo que nós construímos a nossa vida ao redor. Pessoas constroem a sua vida ao redor dessa busca da felicidade. O hedonismo moderno é isso. O hedonismo é essa filosofia que teoriza que o prazer, a felicidade é o bem supremo do homem, a finalidade e o fundamento da sua vida moral. Prazer, felicidade, alegria. Tudo, meus irmãos, na vida do homem moderno e possivelmente ao longo de toda a história do homem, sempre envolto dessa busca de satisfação e busca de alegria. E hoje eu faço a pergunta: o que faz você feliz? Felicidade, meus irmãos, alegria é o tema principal dessa carta de Paulo à igreja de Filipos. Ele chama o tempo inteiro a esses cristãos a se regozijarem diante de Deus, a se regozijarem no Senhor, a serem felizes, a serem alegres. No texto de hoje nós vamos descobrir a respeito da verdadeira alegria, sua natureza e seu fundamento. O que, meus irmãos, traz alegria ao seu coração.
E é bom lembrar, antes de darmos início a uma meditação específica do nosso versículo, que a alegria é um fruto do Espírito. Na carta de Paulo aos Gálatas, ele fala sobre, olha, o fruto do Espírito, ele vai citando vários segmentos do fruto do Espírito, e dentre um deles está lá, alegria. Meus irmãos, a alegria é uma condição bastante comum no registro do meio do povo de Deus. A gente, quando lê o livro de Atos, fica até impressionado com os registros falando a respeito da alegria daqueles novos convertidos diante de toda aquela tensão que muitas vezes envolvia a vida deles. Então, apesar de toda a malignidade, apesar dos inimigos, apesar de contradições ao seu redor, eles se regozijavam no Senhor. Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Pedro diz na sua carta que nós devemos exultar com alegria indizível. Até no livro de Apocalipse a gente percebe, mesmo que de forma implícita, essa ênfase na alegria. Martin Lloyd Jones diz que quando a gente se aproxima do livro de Apocalipse, quando a gente deixa de lado um pouco aqueles diversos detalhes que chamam a nossa atenção no livro do Apocalipse, o que nós iremos encontrar? Nós iremos encontrar o ensino para que os ouvintes daquela época e os posteriores se regozijassem em Deus, apesar da adversidade, apesar da dificuldade, das tribulações e das inquietações. Se alegrar, porque Jesus voltaria para buscá-lo. O que dá a entender, meus irmãos, para Paulo aqui é que infelicidade não é algo natural do Filho de Deus. Infelicidade não deve ser visto como algo comum na vida cristã. Infelicidade não é algo que Deus anseia para os seus filhos. Donald Carson diz que é uma tragédia que algum cristão fosse infeliz. Por quê, meus irmãos? Por que seria uma tragédia um cristão ser infeliz? Porque, meus irmãos, o nosso Deus é um Deus de alegria. O nosso Deus, ele é alegre. O nosso Deus, em Gênesis, no capítulo 1 ao 3, mostra Deus se regozijando, se alegrando na sua criação. Ao longo de todo o registro das Escrituras, vamos ver pontualmente também alguns momentos de Deus se alegrando. A gente lembra que quando ele tem aquela promessa divina feita a Moisés, e aí lá em Deuteronômio fala assim que o Senhor teu Deus fará prosperar muito tudo o que fizeres. O fruto do teu ventre, o fruto dos teus animais e o fruto do teu solo, pois o Senhor voltará a se alegrar em ti. Meus irmãos, o nosso Deus, ele é um Deus alegre. O nosso Deus, ele é um Deus alegre. Onde há Deus, há glória e majestade, mas há também força e alegria. O salmista diz que na tua presença há plenitude de alegria. Essa marca é do caráter de Deus, meus irmãos. Alegria. Na ocasião do batismo do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 3, versículo 17, dá para se ouvir a voz falando: deixa meu filho amado, em quem eu me alegro, comprazo, me deleito. Jesus também disse que no céu há sempre alegria quando um pecador se arrepende. E quem é que está nos céus, meus irmãos? O nosso Deus. Não acredite, meus irmãos, é bom lembrar aqui que nessas imagens que às vezes ficam tentando criar de Deus de forma ranzinza, carrancuda, de poucos amigos, o nosso Deus não é assim, meus irmãos. O nosso Deus é um Deus de alegria. Um cristão triste, infeliz, não é como o Senhor quer que ele viva. O próprio Senhor Jesus disse que a motivação da sua pregação era para que os seus discípulos, os daquela época e os de hoje, tivessem alegria completas em si mesmo. Tivessem a alegria do Senhor completas em si mesmo. João capítulo 17, versículo 13. É até estranho, meus irmãos, quando a gente pensa em tudo isso, que muitas vezes a celebração da ceia do Senhor é feita como se estivéssemos num funeral, no pior dia de nossas vidas. Sendo que quando, na verdade, ela devia ser celebrada com alegria, porque o Senhor Jesus vive e voltará para buscar os seus. O reverendo Marcos Alexandre falou algo a respeito disso hoje pela manhã, quando Maria vai até onde o Senhor Jesus estava depois de ser crucificado, e os anjos perguntam, e o próprio Senhor Jesus também pergunta: mulher, por que choras? Chorar, meus irmãos, tristeza, excesso de tristeza, infelicidade não é a condição natural, não é a condição que Deus quer que seus filhos vivam. Não à toa, é um mandamento. É um mandamento, ele não é uma opção,
não é nenhuma sugestão da parte de Deus, é um mandamento. Tanto é que veja aí no começo do versículo 4, alegrai-vos. Um verbo, meus irmãos, no imperativo, aquela forma verbal que denota uma ordem, que denota um comando a ser obedecido. Não se alegrar em Deus é desobedecer ao Senhor. Você já pensou nisso? E ser triste, e ser cabisbaixo, andar olhando para o chão, andar mal-humorado, que isso, meus irmãos, é como matar, é como roubar, é como adulterar. É desobedecer a Deus, que exige que seus filhos sejam alegres. Mandamentos, meus irmãos. A alegria é um mandamento de Deus ao seu povo. E agora, então, nós vamos ver o que então não é alegria. Porque diante de tantas definições que nós temos de alegria nos dias atuais, todo mundo dizendo o que é alegria, dando universidades seculares falando a respeito de cursos sobre felicidade, muita gente tem opinião e filósofos falam sobre felicidade, alegria. O que meus irmãos, não é a alegria que Paulo está aqui nos informando e exigindo de cada um de nós? A primeira coisa, meus irmãos, é que essa alegria não é um estoicismo. Estoicismo é uma filosofia grega do ano 300 a.C., que ele ensinava uma extirpação das paixões, uma indiferença ante a tudo, é como se você não fosse perturbado por nada. Meus irmãos, muita gente é assim. Muita gente parece que está sempre ali bem, parece que está sempre bem tranquila, parece que está sempre com humor legal, um humor positivo, mas, meus irmãos, não é porque ele é alegre. É porque, meus irmãos, ele é indiferente. Indiferente às coisas que estão acontecendo. Não, alegria não é indiferença, meus irmãos. Alegria não tem a ver com indiferença. Alegria também não é negação da realidade. Tem gente que vai vivendo o mundo à sua volta, tudo está caindo à sua volta, e ele fica fingindo que nada está acontecendo. Ele perde o emprego, morre o cônjuge, morre um filho, sai de casa, e aí a gente pergunta, como é que você está? Aí a pessoa ainda fala assim, né? Estou ótimo. É impressionante, meus irmãos, porque a alegria bíblica que Paulo está falando aqui, ela não está pedindo para você negar a realidade como muitas pessoas fazem aí fora, negando a realidade à sua volta, achando que isso é ser alegre. Alegria também não é fingimento, meus irmãos. E é engraçado que, como podemos ver nas crianças, as suas reações de bate-pronto, né? Quando você vê a criança eufórica, brincando, gritando para um lado e para o outro, a Estela aqui, quando ela está animada, rapaz, ninguém segura ela. Ela sai gritando de um lado para o outro, falando alto, empolgada, eufórica. Mas aí vai você contrariá-la, ela já muda o humor. Ela já cruza os seus braços e já fica dando aquelas choradinhas que ela tem costume de dar. Né? Com o adulto é diferente. O adulto, né? O adulto é mais vivido. O adulto é mais maduro, não é verdade? E o adulto, quando está insatisfeito, ele não fica fazendo birra diante dos seus pais, diante das pessoas à sua volta. O adulto, na verdade, ele consegue fazer aquela cara de paisagem, né? Ele tá contrariado com você, ele está insatisfeito com você, mas ele está com um sorrisão no rosto, olhando para você, né, parecendo simpático, quando por dentro ele está indignado, infeliz, triste. Na foto, meus irmãos, hoje em dia, em rede social, também é assim. Vidas, às vezes, muitas vidas destruídas, muitas vidas caminhando na infelicidade, muitas vidas caminhando por falta de alegria mesmo. Mas aí, quando você vai ver a rede social da pessoa, fotos alegres, fotos com sorriso, fotos fazendo coisas legais, quando que, na verdade, sabemos que não é assim que a pessoa está. Meus irmãos, alegria não é fingimento. Não tem como você fingir que está alegre. Não tem como você fingir por meio de um sorriso externo, por meio de um comportamento externo, quando, na verdade, o seu coração está em tristeza. A alegria que Paulo está falando aqui não é esse tipo de alegria. Meus irmãos, alegria não é exclusivamente também um sentimento demonstrado por um sorriso, essa simpatia que muitas vezes nós reconhecemos nas pessoas. Ela não se refere a alguém que seja extrovertido.
Não é exclusivamente alguém que é extrovertido, não quer dizer que a pessoa é alegre. Muitas vezes tem gente que é extrovertida porque é o temperamento natural dela, porque é a forma natural dela de viver. Tem gente que vive rindo, que é naturalmente, que a gente pode dizer assim, né, mais alegre, mais empolgado, sempre rindo, sempre fazendo os outros rirem. Mas isso não é a alegria que Paulo está aqui nos chamando, nos convocando, nos mandando a viver. Meus irmãos, essa alegria também não é um mero sentimento. Não descreve apenas um estado emocional de bom ânimo. Por mais que muitas vezes essa alegria que Paulo está falando aqui, ela também seja acompanhada de bom ânimo. Mas não devemos associar exclusivamente bom ânimo a alguém ser alegre. A verdadeira alegria, meus irmãos, ela é ao mesmo tempo um privilégio e um dever, como Paulo nos chama, nos avisa. A alegria não é uma opção ao alcance daqueles cujo temperamento é fácil de ser controlado ou induzido. Meus irmãos, a intenção de Deus aqui é que todos os seus filhos exibam esse fruto da alegria. Um autor chamado Jerry Bridges diz que é uma contradição que o cristão professe ser filho do único Deus, que criou o universo e governa para a sua glória e para o bem do seu povo, e mostra um semblante triste. Outro autor diz que não ser alegre na vida do povo de Deus é um ateísmo prático, porque ela ignora Deus e ignora os seus atributos. Meus irmãos, não devemos julgar o fruto do Espírito Santo em nossas vidas puramente por euforias, gargalhadas, excesso de bom ânimo e coisas semelhantes a essa. Se não cumprir esse mandamento, seria algo impossível. Você já pensou se a alegria fosse resumido a gargalhadas, bom ânimo, a ficar contando piadas e euforia? Como então a gente conseguiria cumprir esse mandamento de ser sempre alegre num funeral? Diante de uma perda de um ente querido. Como? Seria impossível nesses moldes ser alegre, meus irmãos. Seria impossível. Dito isso, precisamos compreender, então, qual que é a base da nossa alegria? Qual que é o fundamento da nossa alegria? E o apóstolo Paulo aqui nos lembra que alegrai-vos sempre no Senhor. Meus irmãos, o fundamento, a base da nossa alegria não deve ser as circunstâncias que nos cercam. Alegria não é ausência de problema. Não é algo que depende do que está fora de nós. Nesse mundo nós vamos passar por muitas aflições, vales escuros, desertos, águas turbulentas. E a verdadeira alegria não deve jamais faltar, segundo Paulo, porque ela deve ser sempre presente nas nossas vidas. William Hendricks diz que circunstâncias sozinhas não devem determinar a condição do coração e da mente. Um cristão pode alegrar-se interiormente, mesmo quando do lado de fora tudo é sombrio e escuro. Não é à toa que o apóstolo Paulo retoma novamente esse tema da alegria, após dar a instrução a Evódia e Sintique que pensem concordemente. E, meus irmãos, quer coisa mais difícil do que ser alegre quando a gente é contrariado? Então, perceba, nos versículos anteriores, Paulo fala, olha, Evódia, Sintique, pensem concordemente, alegrem-se sempre no Senhor. E é muito difícil ser alegre, viver a alegria quando as circunstâncias não são favoráveis, quando o cônjuge não concorda com a gente, quando os nossos pais nos contrariam, quando decisões diversas ao nosso redor e nos ambientes que participamos não concordam e não versam a cartilha que nós pensamos. Não é fácil, mas o próprio apóstolo Paulo é um exemplo e é um altar vivo de que é possível sim sempre viver alegre na presença de Deus. O apóstolo Paulo pregou a primeira vez o evangelho, está lá registrado em Atos capítulo 16, junto com Silas, e após pregar o evangelho, o que acontece? Já é preso, ele já é lançado em cadeias, açoitado, ferido. Em seguida, depois acontecem tantas outras coisas com o apóstolo Paulo, ele recebe punições, ele é preso em outros momentos, náufragos, muitas outras coisas o apóstolo Paulo viveu e ele chega para a gente e fala, olha, alegrem-se sempre, alegrem-se sempre. Paulo, meus irmãos, quando escreve essa carta, ele não está hospedado num resort all inclusive na beira do mar. Paulo também, meus irmãos, não está aqui num bangalô no meio do mar lá nas Filipinas. Paulo não está com a sua conta bancária com dígitos que ele não consegue contar.
Paulo, meus irmãos, está preso, está privado da sua liberdade, está vivendo um momento de dificuldade, está vivendo um momento de restrições de liberdade e de outras coisas mais na sua vida. Mas mesmo assim, ele pode dizer que é alegre e convoca a igreja de Filipos a, da mesma forma, viver alegre sempre no Senhor. Nossa alegria não é fundamentada nas circunstâncias, meus irmãos. Se a sua alegria tem sido fundamentada na sua vida financeira, de modo que se sua conta bancária está no azul, você está lá empolgado, você está bem, você está alegre, e se ela vira para o vermelho, você fica mal-humorado e triste, você, meus irmãos, se estamos assim, a nossa alegria não é essa alegria que o apóstolo Paulo nos chama a viver. Se a nossa alegria, meus irmãos, está baseada no desempenho acadêmico, no trabalho, nos nossos sonhos e por aí vai, de modo que quem domina o nosso ser são esses exemplos de tudo isso estar de acordo com o que nós queremos, que tudo caminhando de maneira agradável aos nossos olhos. Não é essa alegria que o apóstolo Paulo aqui está nos chamando a viver. O que faz você feliz, meu irmão? Se forem as circunstâncias, sinto lhe dizer, mas sua alegria não é essa que Paulo está chamando o povo de Deus a viver. Não é a alegria, a verdadeira alegria que só podemos ter por meio do Senhor Jesus. É uma alegria perene, essa sua alegria. É uma alegria circunstancial. É uma alegria, às vezes, muitas vezes falsa. Se a base da sua alegria forem as circunstâncias, o que vai acontecer quando as circunstâncias mudarem? Porque as circunstâncias mudam. Nós vivemos em tempos, na nossa vida é assim, a gente não controla as circunstâncias ao nosso redor. Se a nossa alegria for baseada nas circunstâncias, nós não poderemos falar nunca como Abacuque, no capítulo 3, versículo 17, que diz que ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimentos, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, e nos currais não haja gado. Todavia, eu me alegro no Senhor. Até nos dias de dores, meus irmãos, até nos dias de lágrimas, é possível sim sermos alegres. Muitas coisas ao nosso redor podem abalar a nossa alegria. Paulo, quando está aqui conversando com os filipenses e envia essa carta, os filipenses estavam sendo abalados por circunstâncias diversas. Lá no capítulo 1, eles mostram preocupação com o apóstolo Paulo e sua prisão. E o apóstolo Paulo fala, olha, não se preocupem com a minha condição, se alegrem sempre no Senhor, porque eu estou alegre. No capítulo 2, o apóstolo Paulo fala de diversas discordâncias que aconteciam no seio da igreja. No capítulo 2 também fala da doença de Epafrodito. No capítulo 3 fala sobre heresias, alguns problemas de doutrina que aconteciam lá no meio da igreja, modos de viver errado, uma fé errada, né, que privava a alegria das pessoas. No entanto, Paulo, diante de todas essas circunstâncias adversas, mesmo no meio da igreja, ele diz, alegrem-se sempre. Mesmo no meio da igreja, meus irmãos, onde nós estamos nos relacionando, tem os desafios, tem os dilemas de vivermos no meio de pecadores, mas Paulo fala, olha, alegrem-se sempre. Alegrem-se sempre onde, meus irmãos? E o apóstolo Paulo, então, nos dá o fundamento da nossa alegria, que é no Senhor. A nossa alegria, meus irmãos, ela é cristocêntrica. A nossa alegria, meus irmãos, ela é uma pessoa, é a pessoa do Senhor Jesus. É até interessante notar que Paulo organiza toda a sua frase de modo que o foco não é a alegria em si. O foco, na verdade, é o fundamento dessa alegria, que é no Senhor. Não estamos, meus irmãos, necessariamente nos alegrando no Senhor quando a gente dá gargalhadas, somos desinibidos, somos eufóricos. Não é isso. A alegria no Senhor pode sim ser demonstrada por meio de uma postura solene, por meio de lágrimas, por meio do silêncio. O foco aqui, meus irmãos, não é o estilo, a manifestação dessa alegria na vida do povo de Deus, mas a sua base, que deve ser sempre o Senhor Jesus. Quando Jesus é a base, é o fundamento da nossa alegria, nós iremos ser capazes, meus irmãos, de vivermos acima das circunstâncias. É algo profundo essa alegria que Paulo aqui nos chama a viver. É algo que está além do que nós estamos acostumados a pensar. Essa alegria, satisfação, entendimento de bem-estar em Deus, que supera todas as circunstâncias que nos abalam e que fogem ao nosso controle e que mexem com o nosso bem-estar. Que alegria é essa, meus irmãos?
Que alegria é essa, então? Ela se refere, meus irmãos, a algo profundo. Algo profundo que ocupa o cerne da nossa vida e do nosso testemunho cristão. Essa alegria é mais profunda do que um mero sentimento de felicidade porque tudo vai bem. Ela é sobrenatural, acrescida na nossa experiência com o Senhor Jesus. O reverendo Marco Antônio, numa das lives que ele tratou sobre o fruto do Espírito, ele disse que a alegria é o prazer ou o deleite de conhecer a Deus, experimentar o seu amor e saber que Ele reina e cuida de nossas vidas, aconteça o que acontecer. Essa alegria, meus irmãos, ela não precisa ser alienada, ela é baseada e fundamentada no Senhor Jesus, na sua pessoa, no seu caráter e no que Ele faz pelo seu povo. Essa alegria do Espírito Santo, ela não precisa ser manifestada simplesmente num ambiente de festa, de bem-estar, mas ela também pode ser manifestada num funeral, no momento de que perdemos um ente querido. Essa alegria, meus irmãos, ela é o deleite em conhecer a Deus e experimentar o seu amor. Experimentar que Ele cuida, que Ele reina sobre as nossas vidas. A sua origem, meus irmãos, é o próprio Espírito Santo de Deus. Essa alegria, ela não pode ser desenvolvida pela nossa própria capacidade, pelas nossas próprias forças, pelo nosso próprio entendimento, mas ela é um fruto do Espírito Santo de Deus. Quando o Espírito Santo habita na sua vida, você pode sim usufruir dessa alegria que o apóstolo Paulo nos convoca a viver. E ela é manifestada de diversas formas. Cânticos espirituais. Vemos nas Escrituras falando sobre como alegre canto ao Senhor. Pode ser também manifestada por meio de bom humor, por meio do serviço. Nas Escrituras a gente vê sempre falando sobre servir ao Senhor com alegria, né? Ser generoso com alegria, dar dízimos com alegria, servir ao Senhor com alegria, meus irmãos. E por meio até da justiça nós percebemos a alegria. Provérbios 21:15 diz que a execução da justiça é motivo de alegria para o justo. Alegria no Senhor, meus irmãos. Alegria por causa dessa nossa união com o Senhor Jesus. É algo que envolve um elemento racional, de que a gente conhece o Senhor Jesus, sabe quem Ele é. Envolve algo também espiritual, por causa da presença do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. E certamente também vão ter manifestações emocionais acompanhando a nossa alegria. É como Paulo diz: vocês têm motivos para se alegrar no Senhor, independente do que lhes aconteça. Por quê? Porque vocês têm um Salvador. Porque vocês têm alguém que amou, vocês têm uma pessoa que amou vocês a ponto de entregar a sua própria vida em seu favor. Vocês têm alguém que cuida de todos os detalhes da sua vida. Vocês têm alguém que governa todos os detalhes, quer sejam os pequenos ou os grandes da sua vida, de modo que ele coopera para que tudo seja para o seu bem. Você tem alguém, você tem um Salvador que lhe ama. Você tem um Salvador que prometeu vir buscá-lo para lhe levar para um lugar muito melhor, onde não há pecado, onde só há alegria, onde não há tristeza alguma. Se alegrar no Senhor, porque Ele é nosso Salvador, é um privilégio, meus irmãos. Dessa forma, o que faz você feliz? E o apóstolo Paulo nos convida. Na verdade, ele nos ordena: alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrar-se em tudo que o Senhor é para nós, em tudo que Ele fez por nós, geralmente proporciona, meus irmãos, essa perspectiva, essa visão de vida correta sobre tudo mais que acontece no nosso redor. Quer sejam adversidades, privações, quer sejam circunstâncias difíceis. Não à toa que lá na frente, em versículos posteriores, Paulo vai falar sobre isso. De que a alegria dele, o contentamento dele não é condicionado ao que ele tem ou deixa de ter, porque ele tem a principal coisa. Ele tem a principal, o que o homem precisa para ser feliz, que é o Senhor Jesus. Por mais que todas as circunstâncias, meus irmãos, estejam tentando mandar você viver de modo infeliz, Jesus vai ser o fundamento da sua alegria. É na presença do Senhor Jesus que você tem alegria. Ter Jesus como fundamento da alegria vai ser sempre olhar além das circunstâncias, olhar para frente, olhar além do que se pode ver. E como ilustração, eu vou dar até um exemplo aqui que é interessante, porque certa vez, nessa quarentena, alguns canais estão reprisando jogos, né? Jogos antigos.
Alguns canais têm reprisado jogos antigos, e um dos jogos reprisados foi a final da Libertadores de 2013 entre Atlético Mineiro e Olímpia. E aqui, né, onde eu estou morando, vocês sabem que existe um atleticano, Pastor Obedes, atleticano, e ele estava assistindo esse jogo. Só que é um jogo que ele já viu. Só que, meus irmãos, ele estava muito empolgado com esse jogo. Ele estava sofrendo com esse jogo. Esse jogo foi para a cobrança de pênaltis. Ele sabia o resultado desse jogo, mas ele estava lá envolvido no jogo, empolgado, intenso, com emoções, mas com certeza lá no seu íntimo. Lá no seu íntimo ele sabia o resultado daquele jogo, porque ele já tinha visto aquele jogo. Ia dar tudo certo para o time dele. O time dele ia ser campeão. Isso é alegria, meus irmãos. Quando nós sabemos que as coisas ao nosso redor podem estar de cabeça para baixo. Mas nós sabemos o resultado. Porque Deus nos prometeu o resultado das nossas vidas. Deus prometeu cuidar, Deus prometeu preservar as nossas vidas, Deus prometeu santificar as nossas vidas, Deus prometeu fazer com que tudo coopere para o nosso bem. Então, por muitas vezes, nós precisamos ter essa visão além do alcance, essa visão que não vai olhar para as circunstâncias, mas vai olhar lá para frente, para o resultado final de todas as coisas, que é a alegria na presença do Senhor Jesus. Meus irmãos, a pergunta de número 1 do nosso breve catecismo, ela também é muito instrutiva com relação a essa alegria no Senhor. A pergunta diz que qual que é o fim principal do homem? A resposta é que o fim principal do homem é glorificar a Deus e alegrar-se nele para sempre. Deus, meus irmãos, nos criou para encontrar alegria somente nele. Você não vai encontrar alegria em nenhum outro local. Todos os outros locais que você for encontrar alegria, você vai ser frustrado. Porque a alegria somente encontramos em Deus. Meus irmãos, o que faz você feliz? Ou quem faz você feliz? Posso afirmar, meus irmãos, que não existe felicidade fora do Senhor Jesus. Eclesiastes, no capítulo 2, Salomão nos diz que não há nada melhor para o homem do que comer, beber e fazer que a sua alma goze o bem do seu trabalho. No entanto, vi também que isto vem da mão de Deus, pois separado deste, quem pode comer ou quem pode alegrar-se? Salmo 16, versículo 11, diz que tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Meus irmãos, os puritanos, eles enfatizavam muito esse deliciar-se em Deus é o nosso ofício, deliciar-se no Senhor Jesus. Jonathan Edwards diz que a felicidade da criatura consistia em regozijar-se em Deus. A finalidade da criação é glorificar a Deus. E o que glorifica a Deus? Senão esse regozijo diante da glória que ele manifestou. C.S. Lewis diz que é um dever do cristão, como você sabe, que todos sejam felizes tanto quanto possíveis na presença de Deus. John Piper diz que você não pode escolher, você não precisa escolher entre glorificar a Deus e ter prazer nele. Na verdade, você você consegue cumprir essa resposta, essa pergunta do breve catecismo, porque quando Deus mais é glorificado em nós, é quando mais estamos satisfeitos, alegres na presença dele. Deus, meus irmãos, é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele, especialmente nos momentos em que abraçamos com alegria o sofrimento por causa dele. A alegria, meus irmãos, na aflição é um claro testemunho de que estamos mais confortáveis e alegres na presença de Deus do que qualquer outro lugar. John Piper também foi quem cunhou um termo chamado hedonismo cristão. A gente falou no começo sobre um tipo de hedonismo, onde o prazer em si é o supremo bem do homem. John Piper traz a ideia de um hedonismo cristão. O que seria esse hedonismo cristão? O hedonismo cristão é você abraçar a verdade bíblica de que Deus é mais glorificado em nós, quando estamos mais satisfeitos nele. Isso quer dizer, meus irmãos, buscar a alegria mais elevada e profunda em Cristo e somente em Cristo. O poema do Pão de Açúcar, o que faz você feliz, dá uma série de respostas. A lua, a praia, o mar, a rua, a saia, amar. Um doce, uma dança, um beijo, ou a goiabada com queijo.
Afinal, o que faz você feliz? Chocolate, dormir cedo, acordar tarde, arroz com feijão, matar saudade, aumento, a casa, o carro que você sempre quis. O que são sonhos que te fazem feliz? Um filme, um dia, um cinema. Um bem, a grama, dormir na rede, matar a sede, ler. Ou viver um romance. O que faz você feliz? Um cafuné, café com leite, rir à toa. Um pássaro, ser dono do seu nariz. E aí ele continua falando, o que faz você feliz? Meus irmãos, essa resposta nós já temos, que é o Senhor Jesus. E usufruir das bênçãos dele, só seremos realmente felizes quando amamos ele em primeiro lugar. Então não fique triste de usufruir as bênçãos da parte de Deus, porque hedonismo cristão é isso, é se satisfazer em Deus e também nas bênçãos que ele nos concede, porque essas bênçãos têm que nos fazer olhar para o Senhor. Muita gente se pune porque teve um dia feliz, porque teve um momento de euforia, porque às vezes está muito bem ali no almoço, está diante de uma refeição e está alegre, está comendo um churrascão, está alegre, aí fica, eita, não, mas Deus tem que ser o meu maior bem. Não, meus irmãos, usufrua dessas bênçãos que Deus dá, mas usufrua com alegria, olhando para Deus, que é o doador de todas essas bênçãos. Então não tenha medo de usufruir das bênçãos que Deus tem nos dado, desde que essas bênçãos, meus irmãos, nos leve a olhar para o Senhor e nos deixar satisfeitos somente nele. Não é ruim. Na verdade, nós devemos usufruir com alegria de bênçãos da família, de um cônjuge, dos filhos, do almoço em família, daquele churrasco com os amigos, daquela soneca depois do almoço. Tantas coisas, meus irmãos, trazem bem a nossa alma e nos lembram e nos apontam para a alegria que somente o Senhor Jesus pode nos dar e que tem nos dado por meio de todas essas coisas. Reconhecer, meus irmãos, que Deus é o doador de todas as coisas, sendo assim, ele dando a quem ele quiser todas as coisas. Então, verdadeira alegria é esse regozijo na presença do Senhor, recebendo de bom grado todas as suas bênçãos, inclusive a bênção de sofrer em seu nome, como o próprio apóstolo Paulo fala em capítulos anteriores. Gordon Fee diz que a alegria incontida, alegria irrestrita, ou pelo menos deveria ser, a marca registrada do crente. O costume de se vestir sempre de preto e ter o rosto sempre sério, que tantas vezes chegaram a caracterizar algumas expressões posteriores da piedade cristã, são totalmente estranhos ao que Paulo aqui está nos ensinando. O que faz você feliz, meu irmão? O que faz você feliz? Que não sejam as circunstâncias, que não sejam a visão superficial e errônea do que é alegria, mas que seja a pessoa do Senhor Jesus, o conhecimento dele, a experiência do amor com ele e de todo o seu cuidado e de todos os benefícios que ele nos dá. Esse é o mandamento de Deus para as nossas vidas dessa noite, meus irmãos. Que possamos ter Jesus sempre como o fundamento de toda a nossa alegria. Amém?